Fala pessoal, boa noite. Como anda vocês aí por aí? Bom, tô aqui nessa madrugada dentro aqui. Tive que resolver algumas coisas aqui na fazenda, cara. Deu algum problema aqui, aqui no trator. Ontem a gente tava trabalhando ali e o trabalhador ele capotou o trator ali, estragou o trator e eu tive que levar ele lá pro mecânico, né? E aí o trator ficou lá no mecânico. Eu vou ter que ir lá buscar, né, o trator para poder vir pra cá, para poder voltar aqui pra casa. Só que o mecânico tá aberto e eu preciso do trator amanhã cedo. E para continuar os trabalhos aqui, a gente tá varando ali, a gente precisa terminar de arar ali a lavoura, né? E eu vou ter que ir lá buscar esse trator, só que tá muito tarde. Então eu vou vir aqui. Ah, inclusive, antes disso, dá uma olhada aí, ó. O que vocês acham aí nessa escuridão aqui do jogo, né? Essa aqui é o pico, né? O mais escuro no jogo. Fica bem escuro, como vocês podem ver aí. Dá pra enxergar, mas não dá pra trabalhar muito não, entendeu? Tem que acender os faróis aí. Então eu vou... Nossa, você não enxerga muito não. Então vamos lá. Vamos lá, vou dormir um pouquinho aqui. Deixa eu ver que horas é agora. Agora são meia-noite, dá pra dormir por 6 horas. É, vou dormir 6 horas. Aí, ó. Que aí dá pra gente ir lá buscar. Ele abre às 7 horas da manhã lá. Então dá tempo da gente chegar lá. Eu vou com a caminhonete, depois eu uso o guincho, o trator. E aí a gente traz a caminhonete no trator. O mecânico ele fica pra cá, tá? Ele fica lá perto do esterco, um pouquinho pra frente. E a gente tá estendendo o mapa, né? O mapa tá cada vez mais crescendo aí. E a gente vai estendendo ele pra cada vez pro lado aí. Então todas as coisas vão ser pra cá. Os dois lados, na verdade, pra cá ou pro outro lado lá, né? Depende aí do que vai. Eita. Aqui onde deu. Pra quem não sabe, aqui é onde você deixa o esterco. E pra cá, quando você atravessa o túnel aí, tem um lugar aí que você... Aqui a parte da oficina mecânica. Pra lá tem um posto de gasolina, só que você não tem acesso ainda ao posto de gasolina. Tá sendo construída aquela área ali, tá? Até deixar aqui um aviso, até um aviso importante pra vocês, né? Real Farm aí, né? Prefeitura do Real Farm. A obra, né? Tá ainda, como vocês podem ver, ainda tá em andamento, né? Este trecho do mapa ainda não está pronto, então daqui pra lá vocês têm que aguardar. Esse aqui é o nosso coordenador de obra, tá? É o Butch MK aí. Então, e pela previsão de conclusão dele, né? É quando ficar pronto. Então vocês têm que cobrar ele lá. Então quem quiser cobrar pra poder, o boot pra poder terminar essa parte aqui pra cá, vai lá no canal dele lá. Procura no YouTube aí, Boot MK, que é o nosso coordenador de obras. E aí vocês cobram ele aí, pra poder adiantar isso aqui. Essa parte aqui do mapa foi eu que fiz, tá? Não foi o boot não, mas o boot tem que continuar pra lá, então vocês têm que cobrar ele aí. Brincadeiras à parte, vamos lá. Pra vocês fazerem a manutenção aqui, deixa eu desligar aqui, porque combustível aqui é ouro. E o posto de gasolina que tá aqui não funciona, então tem que tomar cuidado. Como que vai funcionar isso aqui, tá? Vocês vão ter que entrar aqui com o veículo. Vocês não precisam entrar com o veículo aqui dentro, tá? Eu coloquei ele aqui, o trator aqui, porque o trator pousou à noite aí. Então, por isso que eu deixei ele aí. Mas vocês não precisam. Vocês podem chegar simplesmente aqui, ó, com o veículo. E aí vocês podem consertar ele aí. A caminhonete, ela não tá estragada. Então, ela tá de boa. O óleo que baixou um pouco ali. Mas eu vou mostrar como é que funciona aqui. Simplesmente vocês encostam aqui. Aí vai aparecer essa tela aí, né? Aqui, obviamente, como vocês podem ver, ainda está em desenvolvimento, então apareceu o abastecimento, mas aqui embaixo consertar veículo. Vocês pedem aí para consertar, vai assistir um anúnciozinho, né? E aí ele conserta tudo para vocês que tem para consertar no veículo. Inclusive, ele aumenta até um pouquinho o nível de combustível, né? Ele aumenta em 15% aí o combustível de vocês, ó. Seu veículo foi consertado e pago aí pelo seguro do Real Farm ADS, né? O seguro ADS aí do Real Farm, ou seja, propaganda, né? Famosa propaganda. Aí vocês tiram o veículo daqui, esse painelzinho sai. Simples assim. Lembrando, ele abastece um pouco, né, seu veículo. Ele arruma tudo, tá? Ele troca óleo. Ele arruma o radiador ali que tá vazando. Ele coloca óleo, coloca
um pouquinho de combustível, ele coloca tudo, ele faz todas as manutenções no veículo, ele dá o reparo também nas rodas, porque as rodas desalinham, tá? Se vocês ficarem batendo nas rodas, elas vão ficando tortas. Isso atrapalha a dirigibilidade pra caramba. Então tudo isso ele faz. E aí vocês, né? Se vocês assistir propaganda, é de graça. Se vocês não assistir propaganda, ou seja, se não tiver propaganda, eu já vi que tem gente reclamando nos comentários lá, falando, eu não jogo com internet. Tudo bem, cara, você joga sem internet, fica à vontade, você não vai assistir propaganda. Só que aqui vai cobrar de você, entendeu? Se você não tiver com internet, o serviço vai ser cobrado. Então vai descontar do seu dinheiro ali. Se você tá zerado que nem eu, vai ficar negativo. E depois você se vira para poder pagar isso aí. Então tem essa parte. Já no combustível é a mesma coisa. Se você não tá assistindo propaganda, então vai cobrar de você. Então vai gastar dinheiro. Se tiver propaganda, a propaganda cobre, entendeu? Se não tiver propaganda, você vai fazer a função, porém você vai pagar por isso. O combustível funciona diferente. Se você tem propaganda, você durante 120 segundos, durante 2 minutos, você abastece de graça o seu veículo, não paga nada e tudo mais. Você consegue colocar qualquer veículo ali para poder abastecer durante 2 minutos. Se você não assistir propaganda, é 30 segundos. Então, se você está sem internet no seu celular, alguma coisa do tipo, não tem problema. Você vai conseguir abastecer seu veículo, você vai conseguir arrumar seu veículo, tudo certo. Porém, se você tiver com internet, eu peço para você, assista a propaganda para ajudar a gente, entendeu? É só isso. E para quem tava falando também, eu vi que teve alguns comentários das pessoas falando sobre que o nível de combustível está muito alto e tudo mais, o consumo, né? Tá muito alto. Pessoal, eu sei que tá muito alto. E é proposital, é justamente para poder gastar mesmo combustível para vocês assistirem propaganda para ajudar a gente. A gente está desenvolvendo o jogo de graça para vocês, então a gente não está cobrando nada, a gente só está pedindo paciência. Então, paciência pelo desenvolvimento. Então, por que não ajudar? Assiste propaganda, ajuda a gente, entendeu? É um pedido, é coisa básica. Então, assim, é só isso. Por isso que está forçando o abastecimento a ser um pouco rápido, tá? Mas podem ficar tranquilo, tá? Um tanque de combustível vocês plantam a qualquer lavoura. Então, não é pedir muito, tá? É só vocês assistirem a propaganda. 30 segundos de propaganda, dependendo da região aí, um pouco mais, mas... Poxa, tá aí, ó. Tava sem combustível. O trator vem aqui, falo pro mecânico dar uma arrumadinha, ele arruma, já coloca até combustível no trator. Tá aí, ó, a roda, só tá uma roda suja, porque eu tava testando, tava andando na rodovia aí, e eu andei com essa roda aqui do trator na terra e as outras em cima da rodovia, então só ela ficou suja. Vamos lá, vamos levar a caminhonete embora, o trator já tá consertado, o mecânico já fez o serviço dele. E lembrando, tá? Então assim, foi no mecânico, arrumou o veículo, não tem propaganda e tudo mais pra assistir, vai arrumar de qualquer jeito, só que vai cobrar dinheiro de vocês. No combustível vai ser a mesma coisa. Não tem dinheiro, você vai ficar lá por 30 segundos e tal, e vai te cobrar uma taxinha, né, de dinheiro. E se você tem propaganda, internet tudo certinho assistido, você não cobra nada e você fica com 120 segundos ali. Então, tanto faz no container pequeno quanto faz lá no barracão, lá no abastecimento do negócio. O posto de combustível aqui atrás, ele não vai estar funcionando aqui agora nessa versão, porque o posto de combustível não faz sentido funcionar agora, porque já tem lá na sede, por enquanto, e porque tá sem construir também aquela parte do mapa, então é por isso que a gente tá deixando ele desativado, mas tá tudo certo, funciona também, tudo certinho, só que eu coloquei uma barreira invisível ali, você não consegue atravessar. Então é isso, tá aí o nosso jogo, né, tá quase pronto, logo a gente disponibiliza ele pra vocês. Quem tem curiosidade aí para entender como as coisas estão funcionando, né, a gente vai fazer bastante vídeos aqui agora essa semana pra gente publicar, mostrar o jogo pra vocês. O jogo ele pode estar disponível, ó, eu vou fazer isso, eu não falei oficialmente ainda, eu só dei alguns spoilers em comentários, então eu vou falar agora com tanta precisão, tá? O jogo pode vir ficar disponível até dia 25 de agosto agora, 2026. Rafael, é certeza? Não é certeza, pessoal. Por que não é certeza, Rafael? Porque eu preciso desenvolver algumas coisas ainda, até algumas funcionalidades que ainda não tem no jogo, não está feito. Inclusive alguns modelos 3D que não está pronto e a gente está trabalhando nisso, tá? Então é o seguinte, se eu conseguir terminar até o dia 20 ali, mais ou menos, eu garanto que eu publico até o dia 25. Se eu não conseguir terminar até o dia 20, aí talvez estenda-se um pouquinho. Mas não é muito, falta pouco agora. Essa versão que está aqui agora é uma versão que eu já quero disponibilizar para vocês jogarem, para vocês testarem, justamente para a gente ajudar um pouco também a empresa aqui no desenvolvimento da empresa, no desenvolvimento do jogo. Então, assim, eu vou publicar o jogo o quanto antes, tá? Peço aí o apoio de vocês nisso aí, assiste bastante o vídeo.
E isso que a gente está fazendo agora, a gente vai publicar alguns. Eu já falei, a gente vai publicar alguns vídeos. Semana passada eu não consegui publicar vídeo aí conforme eu tinha prometido, porque, cara, é complicado demais publicar vídeo, não pelo jogo, mas sim pelo dia a dia, é corrida, é puxado, então é meio complicado. Mas hoje eu trouxe o vídeo ontem, hoje eu tô trazendo hoje, esse outro hoje, então assim, a gente vai melhorar isso aí. E a partir de agora, né, a partir de essa semana agora, eu vou começar a publicar mais vídeos nessa semana mostrando o jogo, mostrando como jogar, como fazer as coisas, mostrando sistemas, mostrando o menu, como funciona o menu, o que você pode fazer no menu, o que não dá para fazer no menu, o que vai vir nessa atualização, o que não vai vir nessa atualização, o que dá para fazer nessa atualização, o que falta, o que faltou, então tipo assim, a gente vai trazer todos esses vídeos, mostrando detalhe por detalhe, o que dá pra fazer, como fazer. Por exemplo, aqui vocês conseguem pescar, mas o que faz com o peixe? Hoje nada. Ah, mas Rafael, aí não compensa. Cara, é só pra você divertir por enquanto. O peixe você vai coletar ele e você vai estocar isso. Só que vocês já viram a fazenda, vocês já viram a sede, eu já dei uma volta na fazenda inteira. Não tem lugar, não tem geladeira, não tem depósito de geladeira para você guardar isso ainda. E para você guardar o peixe, você tem que guardar numa geladeira. Então, eu não coloquei isso lá. Então não tem um sistema. E mesmo que tivesse a geladeira para você estocar, não tá liberado ainda a parte do comércio para você vender. Então o supermercado não tá aberto ainda. Não tem aonde você vender, entende? Então, por não ter aonde você vender, o sistema ele vai vir completo. Porém, já dá pra você brincar, cara. Você gosta de brincar, quer pescar um pouquinho? Vem aqui, ó. Interage aqui, ó. Pega aqui a vara de pescar. Vem aqui na beiradinha do rio, ó. Joga lá o peixe, ó. Opa, peguei, ó. Puxei, ó. Você capturou um peixe. Pronto. Tá pescado. Vamos pegar outro, ó. Joga lá. Agora você tem que esperar, né? O peixe foi embora. Ou então você corre, né? Vai lá perto do peixe, fica olhando onde é que tem peixe ali, ó. E joga ali a vara perto dele, ó. Se você acertar nele, ele pega. Se não, você deixa a vara ali paradinho. É aleatório, tem bastante peixe aí dentro. Eles, ó, tem mais ali. Então eles vão até a vara de pescar, tá bom? Ó, ficar paradinho, vamos ver se ele vai. Ó. Vamos ver. Eita. Upa, peguei. Aí você tem que puxar. E aí você capturou. Eu vou tentar pegar esse, ó. E vou tentar perder ele. Só pra vocês verem, ó. Eu não vou puxar, ó. Eu vou ficar só puxando aqui. Ó, o peixe escapou. Então assim, é pra brincar, pessoal. Dá pra simular, entendeu? Não é nada muito. Ainda não é muito. Não é um negócio de pesca esportiva. Não, esse não é o foco do jogo. É só uma brincadeira. Mas quem quiser brincar, tá aí. Tem toda essa área do rio, tá? Você consegue pescar em qualquer uma dessas áreas aqui. Então eu quero pescar, por exemplo, aqui, né? Tem peixe aqui nessa área? Eu falo, tem peixe aqui nessa área também. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque é peixe, tá, pessoal? Então, tipo, o peixe às vezes some, né? Às vezes o peixe demora pra vir, brota aí do nada. Ele aparece aí, então. Só que você tem que vir com a vara, né? Se você não tiver com a vara aí, não vai aparecer peixe aqui, não. Eu esqueci desse detalhe. O peixe só aparece se você tiver com a vara de pesca na mão, tá? E aqui nesse rio inteiro, tem todos os pedacinhos dele aqui, tem peixe, tá? Tipo, tem peixe aqui, tem peixe perto da ponte, tem peixe lá em cima, perto da cachoeira. Todos esses lugares aí tem peixe. Você viu que eu peguei aí o peixe, a vara já apareceu o peixe lá dentro, né? Ó, tem peixe aí, ó. Vamos lá na frente lá pra ver se tem peixe pra lá. E os peixes eles vão se renovando, tá? Eles sempre vão aparecendo. Hoje a gente só tem um tipo de peixe aqui. Tecnicamente é o peixe tilápia, mas tá bem grande essa tilápia aí. Parecendo mais um pacu do que uma tilápia. Opa, perdi a vara. Saí muito fora da área. Tem um limite aí, né? Aí se você perde, aí você tem que voltar lá. Então vocês têm que encontrar esses limites aí pra vocês não ficarem perdendo ela assim, porque senão tem que ficar voltando. Mas isso aqui não é o foco, é só uma diversão. Quando vir a parte de ter o comércio, tiver toda essa parte bonitinha, aí eu libero, eu melhoro um pouco essa funcionalidade da pesca, faço ficar mais legal e assim por diante, tá? Então, basicamente é isso. O foco hoje não é a pesca, então por isso que ela ainda está incompleta. Eu vou passar por esse barro ainda, porque eu vou sujar o. Ver que choveu essa madrugada, então ainda tá com barro lá. E tem isso, tá, pessoal? Aonde é lama, né, estrada de terra ali em cima, ou então lá perto das lavouras, aquela estradinha perto da lavoura, só é lama quando chove, tá? Choveu agora, então, por exemplo, choveu essa madrugada toda. Então lá agora é lama, tá? Só que seca, isso seca. Então se ficar sem chover, né? Hoje, por exemplo, até de tarde aquilo lá seca. Então vai virar terra e assim por diante. Inclusive outros lugares aí que eu vou estar fazendo também para ter essa funcionalidade de lama. Choveu, vai virar lama, entendeu? A lavoura eu não sei se eu coloco para virar lama, porque deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Faz a lavoura virar lama quando tá chovendo ou deixa a lavoura diferente? Porque a lavoura ela é diferente um pouco.
ela é diferente, o solo dela é diferente desse solo aqui, dessa estrada, é diferente dessa grama e é diferente da lama. Ela é mais lisa, mas não é tão lisa que nem a lama. Porém, ela não é tão robusta, tipo, ela não tem atrito que nem a terra e a grama, por exemplo. Então ela tem um atrito diferente, porém não é tão liso que nem a lama. Então deixa a opinião de vocês aí. Gostaria que a lavoura, quando chovesse, ficasse bem lisa, que nem é na lama. E quando eu digo lisa, é lisa mesmo, tá? Tipo, é difícil de você manobrar e tudo mais. Até para inteligência artificial passar aqui, se isso aqui for lama, até pro trabalhador passar aqui com o trator é difícil, tá? Porque o trabalhador, ele não dirige certinho, tipo, guiadinho numa linha e ele força o veículo. Não, ele dirige o veículo de verdade, tá? Então, tecnicamente, se tiver lama, tiver muito liso, ele vai patinando, então ele pode sair do percurso, pode plantar meio torto, porque tá muito liso, apesar que você não pode plantar enquanto estiver chovendo, tá? Se a terra estiver muito úmida, você não pode plantar. Só que vai ter um pedacinho ali, vai ter um trechinho ali que a terra ainda vai estar úmida, mas não está úmida o suficiente para te proibir plantar, mas ainda é lama. Então você vai ter lama na lavoura e você vai conseguir plantar, mas é uma fração, é um tempinho. Mas pode acontecer. Se você pôr o trabalhador para trabalhar nessa hora, por exemplo, o trabalhador está trabalhando e vai começar a chover agora. Começou a chover, vai aumentando automaticamente a umidade do solo, aí começa a virar lama, só que ainda não proíbe o plantio, entende? E aí do nada proíbe, porque umedeceu demais e tudo mais, ele vai proibir ali. Então o trabalhador ele vai pegar um pouco, tanto no finzinho da chuva, quanto no início da chuva ele vai pegar a lama em alguns momentos. Então deixa a opinião de vocês, gostaria que a lavoura virasse lama ou não? Então fica aí a dica. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje era só mesmo para mostrar ali a parte da oficina, como está funcionando. Explicar também esse sistema como que vai vir, como vai ser o sistema de abastecimento também. Lembrando, né, só para deixar bem claro para vocês, nessa atualização aqui, essa bomba de combustível aqui, né, esse negócio aqui de combustível, ela não vai baixar estoque, tá? Ou seja, você pode abastecer à vontade aqui, que ela não vai baixar estoque. Ela tem isso aqui, ela tem, eu não lembro agora, mas aqui, ó, ela tá cheia. Pode olhar aqui, nesse caso aqui ela tá até cheia, ó. Tá com 100% de combustível aqui e ela não baixa, tá? Por que ela não baixa? Porque o posto de combustível lá em cima tá desativado e porque eu não tenho ainda aqui nessa versão aqui o caminhão para carregar para poder abastecer isso aqui, porque isso aqui você vai ter que abastecer, tá? E aí, isso aqui cabe muito disso aqui dentro, se eu não me engano, eu não lembro agora se é 100 mil litros, desculpa, não vou lembrar agora, tá? Mas é muito, é muito. Então você tem que abastecer isso aqui. E fica caro, tá? Vai ficar caríssimo se abastecer isso aqui. O jogo, então assim, nessa versão agora, ele vai vir assim, 100%, e ele não abaixa estoque. Então você consegue abastecer à vontade. Mas na próxima atualização, assim que eu trazer o caminhão para você abastecer isso aqui e liberar aquela parte da rodovia lá que tem o posto de combustível para você comprar o combustível para poder abastecer aqui, aí eu libero isso aqui para poder baixar. E isso aqui eu vou liberar ele com pouquíssimo estoque. Então isso aqui você vai ter tipo ele vai estar nessa pontinha vermelha aqui, ó. Significa uns 10% de estoque, que ainda é bastante. Dá para você abastecer seus veículos bastante aí, por bastante dias. Porém, vai acabar. Aí quando acabar, você vai ter que ir lá buscar combustível para trazer para cá, ou você vai ter que levar o trator até lá o posto de combustível. Aquele container, né, que você consegue arrastar para lá e para cá, ele é seu, só que ele vai vir vazio, você vai ter que abastecer ele. Inclusive ele tá até lá na lavoura, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele aqui. Não consigo, mas vocês viram no vídeo de ontem aí. E ele você abastece aqui, você simplesmente põe ele aqui, ele abastece. Tem que assistir propaganda igual para você abastecer ele. E toda vez que o seu veículo for abastecer com aquele container, também tem que assistir propaganda e tudo mais. E assim por diante. E aquele carinha lá, aquele combustível, você pode abastecer tanto aqui quanto lá no posto de gasolina quando ele for disponível, quando ele estiver disponível. Você abastece ele lá. E aí ele deixa ele cheio, ele tem 1000 litros, né? Você abastece bastante, cara. Aquele lá você abastece todos os seus veículos aí várias vezes já. Mesmo sendo 1000 litros, ele abastece bastante. Imagina aquele ali. Então é isso, esse é o sistema que está funcionando. E é isso, o vídeo de hoje foi só para explicar. Então, combustível e como funciona a oficina para poder arrumar seus veículos. Beleza? É isso, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.